Olá pessoal da internet, graça e paz. Mais uma vez nós estamos chegando aqui ao assunto da lição de Escola Bíblica Dominical, que é na verdade a maior parte do conteúdo que eu tenho postado ultimamente aqui no canal. Eu quero agradecer você que tem me prestigiado, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem acessado, você que é inscrito no canal, também o meu muito obrigado. E eu quero pedir você que é novato aqui, que faça também a sua inscrição, nos ajude a alcançar mais pessoas através do trabalho que eu tenho feito aqui no canal. Que Deus abençoe você, a sua casa e também a sua família de uma maneira toda especial. Nós continuamos aqui, assunto da lição de Escola Dominical, a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. É o tema desta lição que estaremos estudando nesse próximo domingo. Uma vinhetinha rapidinho, alguns segundinhos, e eu continuo na sequência. Foi separado o texto áureo desta lição, Efésios capítulo 2 e versículo de número 11. Vamos ver o que a bendita palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Antes de mais nada, definir aqui o que é gentio no texto do apóstolo Paulo e em várias outras partes da palavra de Deus, nós encontramos também estas expressões que para os estudantes da Bíblia é um termo bem conhecido. Para aqueles que não têm muito hábito de estudar a palavra de Deus, gentio é, na verdade, toda pessoa que não é israelita. O judeu, que é o nascido em Israel ou descendente de Israel, não necessariamente para ser judeu precisa nascer em Israel, mas como é uma raça, alguém que é descendente de judeu, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo e ele é considerado judeu. Qualquer pessoa que não é judeu é então discriminado na palavra de Deus como sendo gentio. Então o que o apóstolo Paulo faz referência aqui aos gentios é todo aquele que não é israelita, todo aquele que não é judeu. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, quando ele lembra que nós, os gentios, nós que não somos descendentes de Abraão, descendentes israelitas, antes da regeneração, éramos incircuncisos, e aí eu vou dizer já já o que é isso. Haviam experimentado então 5 formas de privação, nós os gentios. A primeira delas, nós estávamos sem Cristo. A segunda, separados de Israel, alienados quanto à promessa e sem esperança e também sem Deus no mundo. Era essa a nossa situação, ou seja, o estado espiritual que nós estávamos não poderia ser pior, não é verdade? Esse era de fato o nosso estado sem a regeneração, sem a ação de Jesus Cristo na sua obra salvadora na nossa vida. Vamos caminhar aqui. O primeiro tópico da lição, chamados incircuncisão, expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, que na verdade era uma expressão que os israelitas se referiam aos gentios dessa forma, né? Os incircuncisos, a gente vai ver isso, como por exemplo, lá no desafio de Davi com Golias, ou de Golias com Davi, quando Davi pergunta quem é esse incircunciso. A circuncisão era, na verdade, a marca da aliança, uma marca de propriedade do povo de Israel como pertencente a Deus. E o que era, na verdade, esta circuncisão? A circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, atualizando a linguagem aqui, era basicamente o que é chamado hoje da cirurgia de fimose, operação de fimose, o que é uma cirurgia muito fácil de ser realizada hoje.
Naquele tempo não era assim, porque primeiro que não tinha anestesia, segundo não tinha os instrumentos, né, de cirurgia igual se tem hoje. Então era feito naquele tempo com facas cortantes feitas de pedra normalmente, não é? E aí tinha toda uma questão aí da cura, era feita ainda com a criança recém-nascida, né? No 8º dia de vida depois do seu nascimento, é que o menino então passava por essa cirurgia, então, que ganhava o nome aí de circuncisão. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. É por isso que Davi perguntou, remoto novamente ao texto. Davi perguntou: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não traz a marca da aliança? Toda vez que o israelita tratava um gentio dessa maneira, o que ele estava querendo dizer é isso. Quem é esse que não tem a aliança com o nosso Deus? Esse cara aqui é um cara estranho, ele não tem a aliança com Deus verdadeiro. Quem não era circuncidado era automaticamente excluído desta aliança, como se pode ler em Gênesis capítulo 17 e também o versículo 14. O significado religioso da circuncisão apontava para a santificação, conforme Êxodo 19. Como a corrupção e as práticas sexuais, a gente vê isso nos dias do apóstolo Paulo, né? Que havia templos onde havia cultos de orgias sexuais. Isso era uma prática muito comum relacionada à questão de depravação mesmo, e isso era uma prática dos gentios, ou seja, daqueles que não eram israelitas. Esse significado espiritual da circuncisão simbolizava, então, essa aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, tinha essa aliança, além da questão da higiene, a questão da saúde em si, tinha também um significado religioso que simbolizava, então, essa separação desse ritual depravado que era comum no meio gentílico, né? Aí Paulo traz então agora um novo significado da circuncisão, e ele disse algo novo mesmo. Ele falou sobre a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte desta circuncisão, mas, no entanto, ele faz uma ressalva, que o sinal dos judeus era apenas um sinal externo, físico, feito, então, por mãos humanas. E agora o novo que ele traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava, então, dessa operação externa, mas tratava de algo feito no coração. Ou seja, Paulo aqui está falando a respeito de ser nova criatura. Em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é nenhum sinal externo, mas sim um sinal interno, que a pessoa passa por essa transformação e ele se torna então uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesse primeiro tópico desta lição, o que você precisa guardar é que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Vamos mais além. O tópico 2 da lição, estranhos ao concerto da promessa, Paulo traz uma lembrança aqui interessante sobre a nossa vida antes de tudo, que era uma vida sem Cristo. Ele traz à memória que naquele tempo, ou seja, antes da regeneração, os gentios viviam imersos no paganismo, portanto, estava sem Cristo. Isso significa que a religiosidade dos gentios, né, os seus muitos deuses, era então essa religiosidade incapaz de inserir nós, os gentios, na promessa messiânica da salvação, fazendo uma alusão a um provérbio antigo de que todos os caminhos conduziam a Roma, porque o império construiu estradas para todo lado e, de fato, todos os caminhos levavam
ao império, né? A sede do império em Roma propriamente dito. Mas em relação a Deus não é nada disso. O único caminho que conduz o homem à salvação é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não é? A palavra de Deus nos garante que Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação, nos conduz ao céu, morada eterna dos salvos. Então a religiosidade dos gentios era incapaz de conduzi-los à salvação. Ainda no versículo 12, o apóstolo Paulo observa que a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel faziam com que eles ficassem então totalmente alienados em relação às promessas que foram feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nessa perspectiva, então, todos nós estaríamos de fora. Entretanto, os gentios precisavam saber, aí o comentarista coloca aqui, que era por meio de Cristo que eles se tornariam descendentes de Abraão aqui no sentido espiritual. Em partes aqui, eu até concordo com o autor da lição, mas veja bem, a Bíblia coloca pra gente várias pessoas que passaram a herdar as mesmas promessas de Abraão, porque elas aceitaram aquilo que os judeus pregavam a elas, e elas então se convertiam. Nós temos como, por exemplo, o caso da prostituta Raabe. Outro exemplo de que as nações não eram totalmente ignorantes em relação a Deus é o que está no Salmo 126, que então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Significa que, de alguma maneira, as nações sabiam a respeito do Deus de Israel. Então, ou seja, muita gente faz uma pergunta sempre: e se os judeus tivessem aceitado a vinda de Jesus como o Messias, tivessem aceitado a salvação, apegado ao outro texto que diz que veio para os seus e os seus não receberam, dando a ideia, então, uma interpretação equivocada de que a salvação se estendeu ao restante da terra por causa da condição dos judeus de não terem aceitado a Jesus como o Messias, mas não tem nada disso. A gente precisa entender que antes de qualquer coisa, o sacrifício de Jesus desde o começo, a intenção dele, o projeto dele era que fosse um sacrifício universal e não um sacrifício apenas para uma nação. Ah, mas então se os judeus aceitassem, olha, os judeus aceitariam, seriam salvos por meio de Jesus. Os gentios que confiassem também na pregação do Evangelho de Jesus, acreditando no sacrifício de Jesus, também seriam salvos da mesma maneira que tantos outros reconheceram o pacto feito por Deus a Abraão e se converteram ao Senhor Deus dos exércitos, ao Senhor Deus de Israel. Então a salvação de uma maneira ou de outra não ficaria restrita ao povo de Israel. O sacrifício de Jesus, ele com certeza, desde o começo, o programa sempre foi que o sacrifício fosse universal. Então, é verdade que nós estávamos caídos, é verdade que não havia nenhuma esperança para nós, é verdade que os gentios estavam totalmente alienados em relação às promessas feitas a Abraão, mas nesse sentido aqui eu não concordo que estaríamos totalmente fora do projeto, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Esta mensagem, então, de Jesus chegou até nós e agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a nós a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, de totalmente fora do sentido da salvação, nós agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. O que você precisa guardar desse segundo tópico é que a antiga condição dos gentios era com certeza desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel, eram estranhos ao concerto da promessa. Para o terceiro tópico da lição, onde Paulo faz a observação que estávamos sem esperança e sem Deus, estávamos sim desprovidos, em primeiro lugar,
de esperança. A palavra esperança na palavra de Deus sempre traz a ideia de confiança, está ligado à confiança principalmente nas promessas de Deus. Era uma nossa condição de que estávamos totalmente desprovidos desta esperança por causa principalmente da filosofia grega que descartava qualquer possibilidade da vida além túmulo, não é? Então, ou seja, não havia nenhuma esperança eterna, futura para nós. Estávamos totalmente sem esperança, desesperançosos. Por fim, estávamos também sem Deus no mundo. A expressão sem Deus significa aqui, no que Paulo está dizendo, que nós, os gentios, né, aqueles que não pertencem à raça judaica, os gentios sempre viviam as suas múltiplas crenças em muitos deuses, ou seja, os gentios toda a vida foram politeístas, havia um Deus para tudo quanto é coisa, não é? Para tudo quanto é área havia um Deus, eram totalmente idólatras. Mas, no entanto, isso significa dizer que as suas vidas eram regidas por uma falsa ideia de divindades pagãs e que as mantinham automaticamente escravizadas, e a gente sabe como que de fato é a vida de um idólatra, é uma escravidão e densas trevas espirituais. Era esse o nosso estado. Então, o que você precisa guardar nesse terceiro tópico desta lição é que a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança, desprovidos de Deus, caminhavam a passos largos para a perdição no inferno. Concluindo a nossa lição, noutro tempo nós éramos sem aliança, estávamos excluídos da presença de Deus, separados de Cristo, separados do povo de Deus, mas um dia o Evangelho chegou até nós pela bendita pessoa de Jesus, que pregou a sua palavra antes de morrer na cruz, pregou a sua palavra, o seu evangelho, a judeus, a samaritanos, sem nenhuma distinção, porque, guarde isso, o sacrifício de Jesus, desde o começo, intencionalmente, era universal. O desejo de Deus é que todos se salvassem. Estávamos perdidos, sem Deus, nos nossos próprios méritos e esforços, não tínhamos como resolver nada, mas a graça de Deus nos alcançou. Você consegue agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por você, pela salvação dada a você? Que Deus possa de fato nos ajudar, nos convencer cada vez mais da sua maravilhosa graça. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus guarde você, a sua casa, poderosamente, no nome de Jesus. Obrigado por acessar mais uma vez e me acompanhar até aqui. Fique na paz.